Bem, agora eu vou pregar a palavra de Deus aqui no terminal do viário de Mãe do Rio, do lado de externo aqui. Vamos ver esse negócio aqui. Vai ficar bom para ajustando aqui para bacana pra gente, né? Bem, vou pegar a palavra de Deus aqui no terminal rodoviário de Mãe do Rio. Está a palavra do Senhor. Hoje está bem tranquilo, mas não importa se tem pouca gente, se tem muita. Devemos anunciar o Evangelho como se existisse apenas uma única pessoa para ser salva, né? Temos que fazer isso aí, como se a pessoa tivesse com suas horas contadas. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gediel Santos, sou pastor. Desde 16 anos faço essa missão nos interiores do estado do Pará, fora do estado. Eu tenho uma palavra da paz de Deus para você. Está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Ok? Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a Bíblia. Muito bem, vamos lá. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Olha essa última palavra aí, eu vou trabalhar aí bem sem entender, viu? Vou até repetir: e não conhecerei de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus te apresenta essa palavra. Poder do teu Evangelho causa destruição das fortalezas, despedaça os grilhões e os cadeados. Tu torna o escravo livre pelo poder desta luz que é a tua sã palavra. É em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Muito bem, vamos lá então, né? Ao anjo da igreja em Sardes. Para você entender de modo mais pleno as escrituras sagradas, é muito e muito importante você fazer um estudo do contexto histórico. Se você soubesse como isso abriria os seus olhos para o entendimento das escrituras. Que é a ciência, né, na teologia, que se chama hermenêutica, é a interpretação do texto. O que é o contexto histórico? O que está se passando naquela região? Por que está sendo escrito aquilo? Qual a finalidade? Muito bem, o que era Sardes? Sardes era uma cidade, né? Era uma região. E por que o Senhor fala essas palavras? Você vai entender pelo contexto histórico. Sardes era uma cidade que ficava com um monte, num alto monte. Escute. E era cercada por uma fortaleza. O que é fortaleza? Quando você vai
num condomínio aí de rico, né? Você passa pela estrada e vê, você não enxerga aqueles muros oponentes grandes, né? Aquilo pode ser considerado uma fortaleza, né? Pois bem, a cidade de Sardes era cercada por esse muro. Para você ter ideia, nenhum exército conseguiu conquistar Sardes por causa daquela muralha. Aquela muralha, ninguém conseguia atravessar os portões daquela muralha. E o que acontece? A cidade de Sardes, estou falando a cidade de Sardes, os habitantes se orgulhavam, né, de ter um muro oponente gigante que nenhum exército conseguiu vencê-los. Segundo a história, o rei Ciro cerca aquela cidade com os seus exércitos, acampa lá todo o seu exército. E aí está o erro de Sardes, que vai ser aplicado no que as escrituras dizem. Sardes passou a confiar tanto no seu braço forte, no seu muro, que não se preocupou de ver se tinha alguma brecha, alguma fenda no muro. E aí foram dormir, descansando, dormindo. Sabe o rei Ciro? Um dos soldados dele passou a examinar cada parte miúda do muro e encontrou uma fenda, encontrou uma brecha. E à noite, quando os cidadãos estavam dormindo, esse soldado entrou na fenda, abriu os portões, e Ciro e seu exército chegaram como ladrão. Porque, olha bem, a palavra ladrão significa o quê? Você não sabe a hora, nem o dia que o ladrão vem, né? Muito bem. Por isso o Senhor diz aqui: virei como ladrão, e não conhecerei de modo algum em que hora virei contra ti. Está falando aqui, a igreja. Está falando das pessoas que se autoconfiam em si mesmo. Então vejamos, de início, ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e está morto. O que era esse povo? Era um povo que aparentava ser uma coisa, mas era outra. Ei, Deus sabe quem tu és, viu? Existe um escrito do livro que diz assim, ó: existe 3 pessoas no ser humano: aquele que ele diz que é, aquele que as pessoas pensam que ele é, e aquele que Deus sabe quem ele é. Deus sabe quem tu és. Lá estava a igreja de Sardes, na vitrine, aparentava ser algo, uma referência, mas Deus sabia que era um sepulcro caiado. Deus sabia quem era ele. Deus sabe quem tu és. Deus sabe o que tu pensas, o que tu fez e o que tu pretende fazer, viu, homem? Ele está dizendo: conheço as tuas obras. Eu te conheço, eu sei quem tu és. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Deus não tem achado íntegras as tuas obras. Ao cair da noite, tu te enxafuda com o pecado e a lama, bebendo de todas as taças que o inimigo oferece. O Senhor te adverte hoje: ser vigilante, te conserta, volta-te para Deus, confia o teu coração a Ele, para que Ele te faça uma nova pessoa. Senão Ele virá de surpresa sobre ti. E essa vinda pode ser nos ares, a volta
do Senhor, da majestade rodeada dos seus anjos, e pode ser a vinda de Cristo na tua morte. Viu? O que é que ele diz aqui então? Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrependa-te. O Senhor está dizendo aqui: Deus pôs em tuas mãos tesouros, os tesouros da mensagem, os tesouros da palavra, do louvor. Arrependa-te, pois o que tu tens pode ser tomado. É o que está dizendo aqui a palavra do Senhor. E ele termina aqui dizendo: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Felizes são aqueles que obedecem à doce voz do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Felizes são aqueles que não têm dupla face, mas são apenas uma face. É sim, sim, não, não. Feliz é aquele que não é dissimulado, pois o dissimulado na congregação do justo não permanecerá. E o que diz aqui a palavra do Senhor? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça. Então essa é a mensagem do Senhor. Primeiro que Deus está dizendo para ti: eu sei quem tu és. É isso que Deus está dizendo. Segundo que o Senhor está falando, a tua autoconfiança de que nada te sucederá neste caminho de pecado será a tua repentina destruição. É o que causará a tua repentina morte. Por isso, vê onde tu caíste, guarda o que tu tens, arrependa-te e corra para o Senhor, e Ele te dará um abraço de perdão e força, e te cobrirá a alma com vestes brancas e longas, que significa a redenção do sangue do Cordeiro. Esta é a mensagem de Deus. Amém? Vou fazer a oração final aqui em nome de Jesus. Ó Deus, fui até onde o homem pode ir. Daqui para frente é contigo, Espírito Santo. Os poderes das trevas, dos ídolos, da bebida, da cachaça, do cigarro, da maconha, venha ao chão quando o homem clama por socorro no teu trono. Pois a tua mão não está encolhida para que não possa erguer o caído. Mas é necessário que se chegue aqui a ti, Senhor. Como diz o livro de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Por isso, aqui, meu Deus, está esse povo. Pelo meio o teu poder e o teu sangue. Em nome de Jesus, amém. Já entrega a mensagem. Quem tem ouvido os ossos, que o Espírito Santo disse nesta manhã. Deus abençoe a todos. Muito bem, eu preguei aqui no terminal rodoviário, no meio do Rio. E agora a casa, né? Bom dia, meu. Vamos para casa. Um dia abençoado a todos, em nome do Senhor.